Boa noite. Agradeço, então, a presença de vocês. Agradeço imensamente a presença do professor Roque, como a gente conhece, quem é mais próximo. Eu tive o privilégio de ser orientanda dele na minha tese de doutorado. Então, eu te agradeço muito, né, porque na minha jornada, vou só fazer um adendo, eu quase desisti do meu doutorado, e eu só não desisti porque ele estava ali, meu orientador na época, e mais ou menos assim, eu concluí, já fazem 2 anos, né? Então eu tenho uma imensa gratidão, né, por o senhor ter me ajudado tanto, e inclusive no momento que eu pensei em desistir, né? Então, fiquei muito feliz por estar aqui podendo mediar essa palestra. Não é a primeira vez que o senhor vem na Universidade Fevale, mas agora, então, falando, né, um pouco sobre biopolítica, né, biopoder, reflexões sobre a vida. E nesses nossos 20 anos do Comitê de Ética, que esse ano a Universidade Fevale faz 20 anos de Comitê de Ética, fez ontem 54 anos, né, a ASPEUR, nosso aniversário de universidade. Então, eu estou muito feliz e eu vou começar, então, agora a fazer um breve currículo. Então, o professor José Roque Junks possui graduação em Filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Ética Teológica pela Pontífica Università Gregoriana de Roma, Itália. Atualmente é professor de bioética no curso de medicina e professor pesquisador do PPG em Saúde Coletiva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, líder do grupo de pesquisa CNPq Bioética e Saúde Coletiva, tem experiência na área de filosofia e ética, com ênfase em bioética, atuando principalmente nos seguintes temas: bioética, ética ambiental e saúde coletiva. O último livro publicado, então, Epistemologia da Bioética, Ensaios de Hermenêutica Crítica, São Leopoldo, na editora Unicinos, 2021. Então, as palavras. Muito bem, boa noite. Agradeço o convite da Raniele, tenho muito gosto de aceitar. Porque, claro, nessa caminhada conjunta nossa foi mais que 4 anos, né? A gente ficou amigo também, então tenho o prazer de ver. E, como eu acho que você também já dizia que eu já vim uma outra vez, não sei se 2, 3 anos atrás, por aí. E ela logo me propôs, não sei se você mesmo me propôs, ou com esse tema bioética e política, que eu trabalho bastante. Eu dou aula na medicina. A medicina da Unicinos tem 3 semestres de bioética. Eu não sei se o da Fevale tem. Tem 3 semestres. Eu dou os 3 semestres. E Fundamentos de Bioética, Bioética Aplicada 1 e Bioética Aplicada 2. E trabalho já há 20 anos no programa de pós-graduação em saúde coletiva, em pesquisa com atenção primária, principalmente, e as questões éticas da atenção primária. Bem, pegando o nosso tema, reflexões sobre a vida, bioética e biopolítica, eu começaria com a questão final, vida. Às vezes, os estudantes de medicina dizem assim, o papel da medicina é salvar vidas. Mas o que é vida? Salvar vidas? Salvar o quê? Salvar vidas. O que é isso? Ou, por exemplo, um grupo pró-vida, que é contra o aborto, vai dizer, nós protegemos e defendemos a vida. Mas o que é vida? Vocês defendem a vida, defendem o quê? Defendem o quê? E se o médico está para salvar vidas, que vida é essa? Então, vida é um conceito meio ambíguo e meio romântico, que é necessário, por isso que a minha intenção primeira é ver como é que hoje, dentro do âmbito universitário, principalmente, o que se entende por vida? Portanto, um conceito científico de vida, não um conceito romântico de vida, que, em geral, eu sempre digo para meus alunos de medicina, o papel do médico não é salvar vidas. Não é salvar vidas. Porque, querendo salvar vidas, ele faz coisas que não deveria fazer. Por exemplo, entubar alguém na UTI quando já está morto. Ele vai salvar a vida. Mas que vida é essa? Então, o papel dela não é... O papel do médico não é salvar vidas. O papel do médico é dar qualidade de vida à pessoa,
é fazer que ele tenha um bem-estar. É isso que é o papel do médico. Então, o que é vida aí? Então, eu vou partir, a primeira coisa, minha primeira explicação é esse conceito científico de vida. E aí eu vou partir de um livro muito importante de Nicholas Rawls, é um inglês, sociólogo, que escreveu um livro cujo título em inglês é The Politics of Life Itself. Biomedicine, Biopolitics and in the 20th Century, uma coisa assim. Está traduzido em português também. Então, eu vou expor um pouco a tese principal desse livro. O que é a vida? Então, pode passar para o seguinte. E ele diz que o conceito de vida passou por 5 mutações científicas e culturais em relação à vida. Então, nós não podemos pensar em vida se nós não pensamos essas 5 mutações. A primeira, a molecularização da vida. A vida identifica-se com mecanismos vitais ao nível molecular. Nós, em geral, temos uma concepção, mesmo os profissionais da saúde, uma concepção mais molar e não molecular. Não sei se compreende qual é essa diferença. Uma concepção molar ou molecular. O que é a concepção molar? Que é o que a medicina, em geral, ainda faz. E é o funcionamento dos órgãos. Quer dizer, molar é a vida nos seus mecanismos grandes. Os órgãos funcionando. E a medicina sempre mais tratou a vida dentro dessa perspectiva molar. Portanto, do funcionamento de tecidos, órgãos. Mas hoje, mesmo na medicina, por isso que nós nos encaminhamos para a medicina genômica, não é mais essa concepção de vida, não é mais concepção molar. Vida não é o funcionamento dos órgãos e dos tecidos. Vida são mecanismos moleculares. Então, isso muda totalmente a concepção, se você parte disso. Portanto, a vida acontece a nível molecular e não a nível molar, dos órgãos. Portanto, se nós partimos dessa tese, então, se eu digo que é para salvar vidas, então o que é isso aí, salvar vidas? Se vida são mecanismos moleculares. Ou se eu estou para defender a vida, defender mecanismos moleculares, será que é isso? Claro que não. E essa concepção de vida como mecanismos moleculares, ela vai sempre se impondo mais como um estilo de pensamento. Estilo de pensamento dentro da medicina até. Sempre mais a gente pensa as doenças não somente como uma disfunção de órgãos, de hormônios, ou se pensa mais a doença como um fundo genético, e se quer descobrir lá a causa. Então, isso é uma transformação fundamental, que é essa conceber a vida na sua estrutura molecular e não mais molar. Isso cria um estilo de pensamento, e esse estilo de pensamento cria também, de certa maneira, uma comunidade de concepção. Quer dizer, os médicos sempre mais, e eu noto que os meus alunos lá de medicina da Unicinos, têm sempre mais essa concepção também, mais molecular do que olhar mais para os mecanismos moleculares dos processos vitais. Isso é algo que está se impondo sempre mais, que é o que se chamaria a verdade genômica. E não se está mais preocupado apenas com normalidade, normal ou patológico, o antigo livro de Gangiem, que foi tão importante, que a vida era definida pelo aquilo que era normal e patológico. Essa oposição, ela está totalmente superada. Então, a vida é mais pensada não como normal e patológico, mas como algo que pode ser mudado. E aí vem uma outra questão, que a vida não é mais um destino biológico, digamos assim, mas é algo que eu posso transformar. Essa é a concepção de base dessa concepção molecular da vida. A vida não é mais um destino biológico, ela pode ser transformada, ela pode ser mudada, justamente porque ela é mecanismos moleculares.
E isso aponta para uma mudança epistemológica da maneira de conceber a vida. Total. Por isso que eu digo, a gente tem que pensar o que a gente entende por vida, porque o nosso conceito em geral, quando você fala, são conceitos românticos. Que você pergunta, mas o que é vida para ti? Aí já não sabe, a vida é a vida. Mas o que é vida? Então, essa concepção que tem que mudar. E aí vem o segundo ponto importante. Se a vida é mais informação genética, então você pode otimizar a vida. Então você pode melhorar a vida. E aí se criam, podemos dizer assim, tecnologias de otimização da vida. E por isso aqui, de novo, algo para a medicina. A medicina é sempre mais tecnomedicina. E não mais a biomedicina tradicional. É tecnomedicina. Por quê? Porque é sempre mais intervenção a nível também genético para superar suscetibilidades para, digamos assim, para riscos de doenças. Por exemplo, não sei, se a diabetes tem um fundo genético, então por que não intervimos lá no código genético em vez de simplesmente atacar os efeitos da diabetes? Isso é uma coisa. Então, uma tecnologia de otimização em relação à suscetibilidade a riscos de doenças. Poder corrigir lá. E um segundo tipo de otimização é de aprimoramento. Já é muito mais do que simplesmente, digamos assim, corrigir disfunções a nível molecular. O aprimoramento seria criar seres humanos melhores. Só que aí vem uma questão já da bioética tremenda, porque você corrigir disfunções a nível molecular, isso poderá ser algo muito positivo. Eu acho que isso temos que fazer. Se é possível fazer isso, temos que fazer. Mas tudo aquilo que é tecnologia de otimização para melhorar o ser humano, aí eu acho complicado. Porque o que é melhorar o ser humano? Melhorar é o quê? Melhorar para que fique mais bonito? Mas o que é mais bonito? Para que seja mais forte, mais esbelto, possa correr melhor. Então, tudo isso aí introduz questões que são muito complicadas. Se você quer entrar numa tecnologia de otimização, mas ela está vindo e já está vindo e sempre mais. Então, aqui tem uma questão ética fundamental dessa tecnologia de otimização, que é os ingleses chamam, os americanos chamam enhancement, o aprimoramento do ser humano. E aí tem um autor alemão, eu não me lembro do nome dele agora, que ele critica o Habermas, porque ele diz que a humanidade sempre confiou de mudar os seres humanos pela educação. Mas nós sabemos que isso nunca aconteceu, porque os seres humanos sempre são isso que são. Não melhoram, moralmente falando, ou biologicamente falando. Então, por que não confiar num parque humano que melhore o ser humano biologicamente, geneticamente, com intervenções genéticas, diz esse autor. Aí ele está em briga com o Habermas, porque o Habermas diria que isso criaria seres já não autônomos. E a modernidade tem como algo central do ser humano a autonomia. E se você vai produzir seres humanos em autoclaves, onde é que fica a autonomia? Então, essa é a crítica de Habermas a esse autor. Mas isso vai na linha daquilo que é uma tendência também na filosofia, que é o transhumanismo. Isto é, criar seres humanos para além do humano. Ciborgues que são mais perfeitos que o ser humano. E o ser humano que nós conhecemos, nós aqui, nós ficamos doentes, nós ficamos cansados, nós morremos, tantas coisas que, por certo, não gostaríamos que acontecesse. Por que não criar um ser humano que não fica mais doente, que não se cansa e que não morre mais? Será que isso vai ser possível um dia? Eu acho que se isso for possível, vai criar outras patologias piores, eu acho.
se a humanidade quiser fazer isso. Isso, primeiramente, é totalmente anti-evolutivo. Você tem morte e vida para poder evoluir as coisas. Agora, se você quer criar um ser humano de 300, 400 anos, vai ser muito chato conviver com ele, certamente. Então, essa coisa de aprimoramento da tecnologia da otimização, ela é possível justamente porque a vida são mecanismos moleculares, portanto, é informação. Portanto, se pode intervir lá para melhorar o ser humano. A terceira coisa, isso leva a uma subjetivação da vida. Se a vida não é mais um destino, mas ela é uma escolha, então a vida se subjetiva, o que antes não acontecia. Quer dizer, acontecia algo, as políticas públicas, a saúde sempre se preocupou com a subjetivação da saúde, mas era mais para você ter estilo de vida mais saudável, para você promover a saúde, para você ter estilos mais saudáveis. Você queria trabalhar sobre a subjetividade das pessoas em política pública. Mas hoje, quando a saúde se identifica sempre mais como consumo e todas as mercadorias de saúde, a saúde, no fundo, é uma mercadoria que se vende, então sempre mais se subjetiva a saúde nesse outro sentido individual, não mais coletivo, como são as políticas públicas, de educação em saúde, de promoção da saúde. E aí vem coisas, por exemplo, vem o que o Nicholas Rose chama de cidadania genética. Pessoas, por exemplo, com a síndrome de Joseph Fonseca, ou uma outra síndrome de distrofia molecular, a distrofia muscular, melhor. Essas pessoas se reúnem, as que têm esse problema, criam uma ONG, criam um grupo e começam a querer criar fundos para poder fazer pesquisa para que essa pesquisa responda a essa síndrome que eles têm, distrofia muscular, por exemplo, ou síndrome de Fonseca-Joseph, por exemplo. Dei 2 exemplos apenas. Então, sempre mais se criam uma certa cidadania genética. Quer dizer, essas pessoas que pertencem a esses grupos se tornam cidadãos na perspectiva genética. Aí a genética já não tem mais o sentido que tinha lá com Hitler, no nazismo, que era de raça pura, mas aqui a genética vem para o bem, digamos assim, desses grupos, porque querem que se descubra maneiras de como essa síndrome seja superada. E também, sempre mais, por causa dessa subjetivação da saúde, a ética sempre se torna mais somática, isto é, ser um ser humano saudável é ter um corpo saudável. Por isso que, então, é sempre mais uma ética somática também, dentro dessa perspectiva de subjetivação. Então, a vida, de novo, não é um destino, mas é uma escolha, que você pode otimizar. E, por isso, otimizá-la em vista dos teus desejos. Aí tem um problema que eu sempre discuto com meus alunos da medicina. A medicina sempre mais vai se desafiar com aquilo que é uma medicina de desejos. Uma medicina estética ou tantas outras, que vai ser um problema ético. Se o médico vai simplesmente aceder a qualquer coisa que o desejo da pessoa quer de aprimoramento de si mesmo ou coisas desse tipo. Se ele vai aceder a isso. Eu já digo para eles, você tem que se preparar para isso, o que é aceitável para o bem da pessoa, justamente, o que não seria aceitável. Mas vem dessa ética somática, sempre mais, porque a individualidade das pessoas se manifesta no corpo. Portanto, tem que ter sempre mais um corpo saudável, segundo meus desejos. E aí a medicina está a serviço disso. Isso é a subjetivação. E aí vem o quarto, que é expertise somática. Então, se eu quero otimizar a minha vida, e eu quero subjetivar sempre mais a minha vida através do meu corpo, então eu preciso de aconselhamento, de experts, que me ajudem na nutrição, na fisioterapia, sempre mais as especialidades, além da medicina, elas sempre se tornam também
Expertise é o experts que estão a serviço dessa otimização e dessa subjetivação da saúde. E dentro todas dessas, digamos assim, expertise, vem também a bioética. A bioética também se tornou uma expertise dessa somatização da ética. Porque então a bioética defende o consentimento informado, então nenhuma dessas intervenções não deve ser sem o consentimento informado, mas se esquecem que muitas vezes existem coerções e agenciamentos simbólicos de sentido que a autonomia da pessoa justamente é uma falácia. Porque as tecnologias de otimização, as biotecnologias, no fundo, hoje, elas não são só... Isso é um conceito muito importante entender isso na saúde. As tecnologias, ou biotecnologias, hoje, não são apenas tecnologias, técnicas. Elas são agenciamentos de sentido. Quer dizer, o uso da tecnologia, dessa biotecnologia, significa também a construção de um significado. E isso, então, as tecnologias são agenciamentos simbólicos, diz um autor. Agenciamentos simbólicos porque você não usa simplesmente a técnica. Ao usar a técnica, você compra um sentido também. E portanto, a tua autonomia é muito reduzida também. Você acha que você é autônomo para escolher essa tecnologia, e não é. Porque você, ao usar a tecnologia, você é agenciado simbolicamente. Isto é, você compra um sentido que está embutido ali, e que você nem se dá conta. Tudo isso faz parte dessa expertise somática também, evidentemente. E justamente essas expertise somáticas, entre as quais a bioética quer defender, então, a autonomia do paciente, seja lá de quem for, ou do uso dessas tecnologias de otimização. Mas aí vem, se a tecnologia não é simplesmente tecnologia, mas é o agenciamento simbólico, então a bioética tem que se repensar. E é isso que eu tento fazer sempre com a questão da biopolítica. Se a bioética nos coloca no contexto da biopolítica, ela é ingênua. Ela é ingênua. Porque, então, a vida hoje é uma gestão política, digamos assim, econômica. E aí passamos ao quinto ponto. Se tudo isso é verdade, o que vem antes, essa otimização, a subjetivação, a expertise, então a vida hoje é um dos valores econômicos mais rentáveis. Mais rentáveis. Por isso se cria a bioeconomia, que é a economia da vida. Por que as empresas biotecnológicas têm um grande rendimento? Porque a vida foi capitalizada. A vida foi tecnologizada, e a medicina também, e para ser tecnologizada, ela tem que ter capital. Porque, evidente, tudo isso, otimização da vida, você necessita de grandes investimentos para poder otimizar essa vida. Pesquisa. E tudo isso é capital de risco dessas grandes biotecnologias. E precisa de retorno. Então, essa bioeconomia, no fundo, é um biocapitalismo também. Um dos, digamos, dos meios mais rentáveis hoje dentro do capitalismo é a vida. A vida que são as biotecnologias. Não só a vida humana, mas os animais, os vegetais, todas essas empresas grandes de biotecnologia, o nosso agronegócio, tudo isso é uma grande rentabilidade da vida. Isso antes não era assim. Então, aqui tem um problema ético também. Quer dizer, a vida se torna um valor de troca. Aí que vem essa distinção que Marx fez, que é muito importante, valor de uso e valor de troca. A vida sempre foi de valor de uso. O que é valor de uso? É que eu sei aquilo que é melhor para mim.
A saúde é um valor de uso também. Isto é, as nossas avós, por exemplo, se você estava com uma gripezinha, ela ia lá na horta, pegava um chá, fazia um xarope, tantas coisas. Quer dizer, isso é ter a gestão da vida e da saúde. E aí, nesse sentido, a vida e a saúde têm valor de uso. Quer dizer, eu uso a vida e a saúde, porque eu sei como fazer. Mas hoje, nossas mãezinhas não sabem mais fazer isso. De ir lá na horta e buscar um chá ou fazer um xarope. O que elas vão? Eles vão no médico. O médico, então, isso significa que a vida e a saúde transformaram-se em valor de troca, mercadoria, que se compra. E, portanto, não se tem mais o valor de gestão da vida. Eu entrego a gestão para outro, para o médico, por exemplo. Ele que tem a gestão da minha saúde e da minha vida. Então, se transforma em valor de troca. Mas não só a minha vida, a minha saúde, o meu corpo também. Quer dizer, outros vão dizer o que é melhor para eu ter um corpo esbelto, para eu ter um corpo que seja aceitável, para eu ter um corpo saudável. Outros experts, justamente, vão me dizer aquilo que é o melhor. E tudo isso custa dinheiro, evidentemente. Tudo isso é valor econômico, tudo isso dá dinheiro, muito dinheiro. Então, isso, eu acho que ficamos por aí, e eu termino com essa pergunta. Quais são as consequências dessa visão científica da vida para a compreensão da bioética? Então, se bioética é, no fundo, a ética da vida, nós temos que perguntar de que vida nós estamos falando, para não sermos ingênuos. Estamos falando de uma vida que é gerida. Por isso vai vir o seguinte conceito, que é biopolítica. A vida sempre mais existe no mundo atual, no mundo moderno, uma gestão da vida. Por isso que eu acho que tratar das questões éticas da vida, sem ter presente isso, que a vida é algo que é gerido, não só politicamente, hoje sempre mais economicamente, você é um ingênuo. Vamos para o seguinte. Aí vem então o conceito de biopolítica, que é o seguinte, é um conceito que Foucault criou já há muito tempo, em que ele começou nas suas análises dizendo o seguinte: no mundo pré-moderno, a gestão, o poder, era o poder sobre território. Por isso que tinha que se defender um território, isso se cobrava impostos sobre um território, por isso que tinha que ter um sistema jurídico que definia quem era proprietário. Então, o território que era importante. Você tinha poder se você tinha território. E por isso é importante, era o problema da soberania. E Foucault diz que no mundo moderno isso foi mudando. Não é que o território não seja mais importante, claro que é. Mas sempre mais a gestão não é mais gestão de territórios, mas é gestão da vida das pessoas. Foi por isso que ele criou o conceito de biopolítica. A biopolítica substituiu a soberania como problema. A soberania era a soberania sobre territórios, antes do tempo moderno. No tempo moderno, a questão do poder é gestão da vida. E gestão, primeiramente, vai ser da população e dos corpos. Dos corpos, gestão dos corpos. E aí tem um outro conceito importante que Foucault analisa, que é, você sabe que no mundo grego tinha duas palavras para a vida, nós pensamos que só tem uma. Não é só bios. Outra palavra grega para a vida é zoé. Daí aí que vem zoologia. Mas são dois conceitos diversos para os gregos. Bios é a vida política e moral. Zoé é a vida física. E no mundo grego, portanto, a zoé era algo do mundo privado, doméstico, da oikos, e a bios, que era a vida moral e política, era da polis. Que os gregos distinguem muito bem o que é polis e o que é oikos. A vida física faz parte da oikos, da vida familiar. Portanto, mesmo uma criança ao nascer, ela não tinha bios,
nem vida moral, nem vida política, nós diríamos dignidade. O pai da família podia matá-lo, podia fazer com ele o que quisesse, ele era pura vida física. Ora, o pai da família era o dono da vida. Então ele podia fazer o que queria, que era puramente vida física. A vida moral e a política se fazia na polis. No mundo moderno, as coisas se inverteram. A política começou, a polis, a política, portanto, começou a se interessar pela vida física das pessoas e a vida moral e política era com cada um podia pensar o que queria. No mundo moderno. O que pensa moralmente e politicamente cada um, isso não interessa ao Estado. Isso é da consciência de cada um. O Estado começa a se interessar, sim, pela vida das pessoas. E aí que vem, eu perguntaria, se alguém tem uma resposta, por que será que no mundo mais moderno o Estado começou a se preocupar com a vida das pessoas? Por que será? Certamente não é um motivo inocente. Porque o mundo moderno se identifica também com o início do capitalismo, diz Foucault. Então, é necessário que os corpos sejam rentáveis, o operário dedique a sua sexualidade apenas para a reprodução, nada de prazer. O corpo é para estar para o trabalho. Portanto, disciplinamento dos corpos. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, a população. A população era um perigo porque era uma multidão. Então, você tinha que ter uma gestão dessa população para que ela seja rentável. Rentável. E não simplesmente ser um vagal que anda por aí. Por isso que quando surgiu a Revolução Francesa, começaram a ter digamos, a ir contra a mendicância. Você tinha que ser uma pessoa rentável, não podia ficar aí à toa na cidade. Tem que ser rentável. Por isso, gestão biopolítica da população e disciplinamento dos corpos. Isso foi a primeira fase da gestão biopolítica, diz Foucault. Gerir os corpos, disciplinar os corpos para que eles estejam ao serviço do trabalho e não do prazer, e disciplinar a população. Porque a população, sendo assim uma mistura, ela era perigosa ao poder. Então tinha que ter uma maneira de controlá-la. E não tem coisa melhor que controlá-la pela saúde, justamente. E aí Foucault analisou, fazendo a seguinte pergunta. Por que surgiu a medicina social no tempo moderno? Quando podia-se pensar que seria o contrário, que a modernidade é mais individualista, então vai criar mais uma medicina individual. A medicina sempre foi individual antes. E a contradição é que, no tempo moderno, é que se cria a medicina social. E por que será, então? É uma contradição. Uma ideologia individualista, a modernidade, cria uma medicina social. Mas por quê? Justamente biopolítica da população. E quem começou isso foi Bismarck, na Alemanha. Bismarck, como sabem, prussiano, fez toda a unificação da Alemanha, dos principados. E viu que para ter um Estado forte, como queria ser o Estado prussiano, tinha que ter um povo forte. Isso tem que ser um povo saudável. Então, ele criou, Bismarck, a polícia higiênica. E encarregou os médicos de fazer isso. De fazer que os alemães fossem saudáveis. Por isso, o médico ia de casa em casa, ver se a casa estava limpa, se os filhos estavam bem cuidados. Então, era uma maneira de controlar a população, dizendo que é para o bem deles, para a saúde deles. E foi a primeira vez que os médicos adquiriram um papel público-social, como medicina social, o que não tinham antes. Os médicos nunca tiveram um papel social antes. Só ali que eles adquiriram um papel social, que era isso de controlar a população, preocupando-se com a saúde deles. É um modo de controlar a população. Isso foi medicina social prussiana.
outro modo de controlar foi digamos assim, como a França organizou isso. Na França não foi tanto uma organização da população, como foi a Alemanha prussiana. Na França foi a organização do território. Paris era uma cidade horrível, de pestes, de sujeira, de tudo. Não tinha cemitério, não tinha... o matador era na Praça Central, se matava os bois, aquele sangue correndo, aquele fedor. Então, a Revolução Francesa fez primeiro uma higienização. O que é Champs-Élysées em Paris, que é tão bonito, daquele tempo? Derrubaram todas aquelas favelas que tinha ali, naquele tempo, e construíram o Champs-Élysées. Por quê? Porque se pensava que as doenças vinham dos miasmas, dos fedores. Então tinha que abrir avenidas grandes para que o ar corra e o fedor se dissipe. Então, essa é a maneira como a França, ela, digamos assim, organizou a população, porque organizou o território. Organizou cemitérios, organizou os matadores tinham que ser fora, organizou muitas coisas assim, que era para com preocupação pela saúde. E a terceira modo de medicina social que Foucault analisou é a medicina inglesa. Na medicina inglesa, como a Inglaterra começou com a industrialização, então a população do interior começou a correr a Londres e eram multidões. Todos trabalhavam 18 horas por dia, eram doentes e era um perigo de pestes. Então, o que se criou na Inglaterra? Uma medicina social para os pobres, para que os pobres fossem assistidos e não se rebelassem e que eles tivessem, não, digamos, produzissem micróbios que depois iam chegar nos ricos. É uma preocupação também de controle da população. Então, sempre a biopolítica, as primeiras essa, prussiana na Alemanha, francesa de organização do território, ou inglesa dos trabalhadores, foi sempre uma biopolítica de organizar a população. Organizar a população. E aí também, porque, digamos, a última frase aí, no mundo antigo pré-moderno, onde imperava o território, o poder fazia morrer e deixava viver. Fazia morrer. Por que fazia morrer? Ele podia matar. Mandar para a guerra, mandar para a forca. O poder tinha esse poder de fazer matar e de deixar viver. Isso era no mundo da soberania. Quando entrou a biopolítica, Foucault diz, mudou isso aí. Aí é fazer viver e deixar morrer. Não sei se entende a mudança. Fazer viver e deixar morrer. Então, quem não interessa, deixa morrer. E quem interessa, que é rentável, faz viver. Então, organiza a saúde para que essa pessoa seja rentável. Isso é o surgimento da biopolítica. Vamos, seguinte ponto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, levante a mão. Aí vem uma nova fase da biopolítica que Foucault analisou, que foi uma crítica à biopolítica. Foi o surgimento do neoliberalismo na Alemanha. Depois do nazismo, o nazismo que foi uma grande biopolítica de controle da população, então a Alemanha tem que se refazer, se refez numa ideologia que se chamou naquele tempo de ordoliberalismo. Isto é, o Estado alemão não vai mais, digamos, querer ter a gestão da vida, e como Hitler tinha, e o nazismo, não só a gestão da vida, mas de matar e de poder. Não. O Estado alemão promete que vai criar as condições de liberdade para que a vida possa se desenvolver.
Então, o Estado não vai fazer viver, digamos assim. O Estado cria as condições de liberdade, mas que liberdade é essa? É econômica. Para que cada um possa ter a sua iniciativa e de se desenvolver, e o Estado não vai se meter. É o início daquilo que depois foi o neoliberalismo, mas esse aqui ainda é o liberalismo, ordoliberalismo. E aí vocês veem que, a partir desse momento, é a economia que organiza a sociedade, como é hoje. Quem organiza a sociedade não são os políticos. Nós criticamos tanto os políticos são corruptos, e são. Mas eles são corruptos por quê? Porque por trás tem um poder financeiro e econômico que os corrompe. Nós nunca chegamos a eles. Então, é a economia que gera a sociedade sempre mais. Hoje, mais ainda naquele tempo. Então, o Estado, nesse ordoliberalismo, ele cria as condições, digamos, de liberdade para que a economia possa funcionar, para que o mercado possa funcionar. Isso hoje isso é tão banal hoje, isso, mas a origem disso é lá. Logo depois do nazismo, em que o nazismo foi uma grande biopolítica, no fundo, de gestão da população. E aí, a nova Alemanha, dominada pelos Estados Unidos também, claro que lá também surgiu isso, impôs um tipo de Estado que cria as condições de liberdade para que a vida possa se desenvolver. Mas, volto a dizer, isso também é um tipo de liberdade, de biopolítica, digamos assim. Bem, alguma pergunta até aqui? A gente está discutindo em paralelo enquanto o senhor está falando, eu peço desculpas, mas é não provocativa a fala. Sim. E antes de qualquer coisa, professor, eu só vou dizer que a gente vai ter que ser daqui a pouco cliente em banca, mas eu quero fazer uma pergunta, e nessa ordem que o senhor veio falando, uma ordem de inversão de perspectiva, assim. Todo mundo está escutando? Se não tiver o microfone, tem outro microfone. Não, mas estão me escutando? Sim. Uma ordem de inversão de perspectiva que o Norberto e eu estávamos falando aqui, que é a ordem que a biopolítica ela forma um lastro da bioeconomia, assim, um lastro simbólico que permite a alteração econômica. Eu acho que é só isso que a gente não discorda, mas que a gente está pensando em torno do que o senhor está falando. E outra coisa é o que a gente tem falado hoje, professor, tendo discutido a necropolítica. É o que eu vou falar agora. Tá. É o que eu vou falar agora. E essa necropolítica, professor, já que o senhor vai falar agora, Mas é o seguinte, porque Foucault próprio se deu conta disso, porque Foucault se deu conta que ele dizia que, no tempo da soberania, o poder fazia morrer e deixava viver. E com a biopolítica, o poder faz viver e deixa morrer. Mas será que não continua fazendo morrer? Sim, escolhendo. Justamente. Aí, por isso aí que Foucault analisou o racismo. Racismo é um modo como no âmbito da biopolítica se faz morrer aqueles que não interessam. E aí a necropolítica, eu tenho um pequeno vídeo do Achille Mbembe. Vocês conhecem? Então vamos ver esse vídeo aqui, que é justamente sobre isso. É uma crítica da biopolítica a partir da necropolítica. Necropolítica. Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre dois conceitos importantes para os dias atuais, biopolítica e necropolítica. Segundo Achille Mbembe, a noção de biopoder de Foucault é insuficiente para tentar entender a subjugação da vida ao poder da morte,
Portanto, aos insights de Foucault sobre biopoder, Bembe acrescenta o conceito de necropolítica, que vai além de simplesmente, segundo ele, escrever corpos dentro de aparatos disciplinares. Necropolítica ocorre quando o Estado decide quem deve viver e quem deve morrer. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como implantação e manifestação de poder. Ações e omissões do Estado é que definem quem pode viver e quem deve morrer. Em épocas de pandemia, essa política de morte pode ficar explícita nos discursos e ações dos nossos governantes. Já Hegel diz que tornar-se sujeito é um processo dialético que ocorre na luta e no trabalho onde enfrentamos a morte. Aqui, a partir da necropolítica, nós podemos dizer que a soberania é aquilo que define quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Aqui, então, nós podemos dizer que a luta não é pela autonomia, não é para nos tornarmos sujeitos, mas é acerca da instrumentalização generalizada da vida humana e a destruição material de corpos humanos e populações. Assim, nós podemos pensar necropolítica como uma relação entre política e morte. Há, portanto, aqui a distinção das vidas que serão cuidadas e das vidas que serão expostas à morte. Seja porque essas pessoas expostas à morte foram identificadas com o inimigo que ameaça a coesão da sociedade, ou simplesmente por fazer parte de um grupo que, numa guerra, são eliminados. Segundo Achille Mbembe, num texto recente, ele disse que o coronavírus acabou modificando como enxergamos o corpo humano. E ele, o coronavírus, se tornou uma arma. Agora, segundo ele, nós temos o poder de matar. E o isolamento é uma forma de controlar esse poder. Cito novamente ele. O sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e de morrer. Essa lógica do sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo. Esse sistema sempre operou com a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode ser descartado. Essa pandemia está nos ensinando como nós, seres humanos, estamos vinculados uns aos outros. Como aquilo que eu faço aqui interfere no sujeito que está no outro lado do planeta. Foucault, na década de 80, tinha dito que o poder moderno é um poder biopolítico, porque o seu foco é a gestão produtiva da vida. Podemos, pelos alertas médicos de pandemia, gerenciar uma população através dos dispositivos de segurança. A segurança se tornou-se um elemento político e legitima a intervenção sobre o controle da população. Mas claro que os dispositivos políticos, como o decreto de exceção, não são intrinsecamente perversos. Eles são, sim, necessários na tomada de decisões rápidas diante de certas crises agudas. A pandemia que vivemos parece sim ser um momento onde se justifica a utilização desses dispositivos. Se deixarmos que cada um tenha a sua liberdade pessoal de ficar ou não ficar em casa, isso pode acarretar efeitos nos outros. Portanto, é sim justificável em certos momentos a utilização de dispositivos biopolíticos. Mas isso, claro, somente nesses estados de emergência. O problema é quando esses dispositivos, como por exemplo o controle de pessoas, são utilizados em várias práticas dos governos, em várias situações que não sejam de fato situações emergenciais. Enfim, eis aí dois conceitos importantes para entendermos a situação que estamos vivendo: biopolítica e necropolítica. Até mais. Bem, gente, isso que foi bom que você... Era isso que eu queria. Eu acho que Foucault não se deu conta disso. Ou melhor, se deu conta com o conceito de racismo. Mas eu acho que aquele Bembe e um outro autor que trabalha muito, que é Agamben, muito mais. Agamben é crítico justamente de Foucault, porque não chega a esse conceito de necropolítica e por isso de necroliberalismo também. Então, eu acho que não se dar conta disso ao se preocupar com a vida é chover no molhado, é ser ingênuo. Sim. Mas a necropolítica é uma coisa, apesar de ser vista abertamente hoje em dia, já é uma coisa que nos romanos A escravidão? Não só a escravidão, mas o próprio Nero queimando assim, a cidade para poder fazer o controle de pestes, sendo que as pestes eram os pobres, na verdade. Né? Então, essa a alegoria de
poder concentralizada e a vida dos outros que não tem poder nenhum, não vale nada, parece ser um reflexo cada vez mais explícito para todos, o que era uma condição só para alguns, o conhecimento desse poder da vida e da morte. Né? Por isso que a Agamben criticou essa oposição que no começo Foucault fez muito fortemente de soberania biopolítica. A Agamben criticou isso ferrenhamente, porque não é que a soberania terminou com a biopolítica, que é justamente a permanência da soberania na biopolítica é justamente a necropolítica. Bem, vamos adiante, porque senão... bem, agora vem bioética, então. Então, como é que entra a bioética aqui? Lá tem todos esses conceitos aí, como surgiu a bioética, lá Van Rensselaer-Potter, que criou o conceito, um conceito mais ecológico, Van Potter lá em 70. Depois o Hellegers, que era médico, estava mais preocupado com as biotecnologias aplicadas à medicina, que o médico não tinha recursos bons para poder decidir se vai aplicar ou não aplicar uma tecnologia. Isso era Hellegers. Potter estava preocupado com as tecnologias que coloquem em perigo a vida, o sistema vida da Terra. Portanto, uma construção mais ecológica. Portanto, a bioética nasceu ecológica. Portanto, ela não é um âmbito da medicina como a maioria pensa. Bioética tem a ver com medicina. Não. Tá? Depois entrou isso também. Mas não é o âmbito da medicina. Bioética é primeiramente ecologia. E eu trabalho sempre muito mais ecologia do que... Agora eu trabalho clínica porque eu estou na medicina, mas sempre trabalhava muito mais saúde pública e ecologia. Então, essas as origens. Depois fatos, Henry Bisher, que denunciou aqueles abusos que aconteceram nos Estados Unidos em pesquisas, em que ele dizia para os americanos médicos, como é que nós que julgamos os médicos nazistas pelas atrocidades que eles fizeram, e nós estamos fazendo a mesma coisa, só que não é com judeu, é com negro. Então, ele denunciou isso. E tem o célebre caso de Tuskegee, que a experiência que se fez para o estudo da sífilis está todo feito com homens negros, pobres, presos na prisão de Tuskegee. Durante 40 anos se fez experiência com eles, sem nenhum respeito, e tudo isso era normal. Se publicava artigos, por isso que o Bisher não teve que fazer um serviço secreto para poder descobrir isso. Não, estava tudo publicado claramente. Por quê? Porque não se via problema isso. Não era problema. Está preso, é pobre, é negro. Está aí para isso mesmo. Então, isso, quando foi denunciado, foi justamente no momento em que Martin Luther King lutava pelos direitos negros. Então, isso deu uma grita nos Estados Unidos tremendo. E o governo teve que criar uma comissão Bellman que propôs aqueles célebres princípios, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, a Carta dos Direitos, o seguinte. Mas o que eu defendo que a origem da bioética não são essas pessoas, nem esses fatos. Também, claro. Mas o Potter não foi iluminado, assim, que criou a bioética do nada, ou mesmo outros. Eu acho que a bioética tem que se explicar pelo contexto. Isto é, a bioética tem sentido porque ela surge porque existe uma gestão da vida e da morte. Por isso que a bioética surge. Então, nos tempos modernos, gestão da vida, biopolítica, Foucault, esse contexto faz surgir em conflitos, desafios éticos, dilemas, problemas morais relacionados com a vida. Por isso eu criei uma equação, que é essa aí. Eu escrevi até um artigo sobre isso, que para mim é a equação da bioética. Biotecnologias, que são justamente tecnologias, que eu falei, de otimização da vida, de manipulação da vida, elas criam um grande biopoder. O biopoder, para que ele permaneça, ele tem que criar dinâmicas biopolíticas, isto é, daí que vem, as tecnologias não são simplesmente técnicas, mas são agenciamentos de sentido, de significado.
Então, através dessas dinâmicas biopolíticas, são esses agenciamentos de sentido das biotecnologias, esse biopoder permanece. E vai permanecer sempre, porque as pessoas não se dão conta disso. Que, por exemplo, por que existe uma tremenda medicalização, que as pessoas tomam remédio demais? Por quê? Porque as biotecnologias vão criando nas pessoas essa concepção que ter saúde é comer remédio. Então, quanto mais remédio eu tomo, mais saúde eu devo ter. Pensam as pessoas. Tem essa concepção na cabeça. Não inventaram isso. Isso as biotecnologias criaram, agenciaram através dos meios de comunicação, dos próprios médicos também, para que fosse assim. E aí, cria uma grande bioeconomia, evidentemente. E aí surge a bioética como uma exigência dessa equação. Tem uma frase de Agamben que diz: será preciso verificar como no interior das fronteiras dessas disciplinas, política, filosofia, ciências médico-biológicas, jurisprudência, algo como uma vida nua possa ter sido pensado e de que modo em seu desenvolvimento histórico elas tenham acabado por chocar-se com um limite além do qual elas não podem prosseguir a não ser sob o risco de uma catástrofe biopolítica sem precedentes. O que é importante para Agamben é o conceito de vida nua. O que é vida nua? Vamos dar um exemplo, ele dá esse exemplo. Um africano que chega na Europa, ele é uma vida nua. Isto é, ele não tem nenhuma proteção. Ele é pura vida física. Ele não tem dignidade, ele não tem vida no sentido grego, moral e político. Ele é pura vida física. Então, essa vida física pode ser descartada, justamente. Então, o que acontece na biopolítica, e isso é o que Agamben analisa, é a redução da vida à vida nua. Isso nas pessoas, mas eu acho também, quando você transforma a vida de um valor de uso num valor de troca, você reduz a vida nua. Porque a vida não é mais a dignidade, nem a vida moral, nem a vida política, mas é pura vida física, que é manipulável, que é transformável. Então, tudo aquilo que possibilita toda essa otimização da vida, essa biotecnologia, é justamente a redução da vida à vida nua, isto é, a vida puramente física, desconectada daquilo que é a sua dignidade. Então, o africano que chega na Europa, ele não tem dignidade. Ele é pura vida física, pura vida nua, diz Agamben. Então ele pode ser preso, pode ser colocado em campo de concentração, e deportado, porque ele não tem recursos para ele se proteger. Isso é a necropolítica, justamente. Vamos adiante? Aí vem a questão também, vamos rápido, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tá, vamos mais rápido. Quer dizer, aí vem bioética. Que ética? Primeiro eu questionei vida. Não ter uma visão ingênua da vida. Saber que vida é essa vida como a ciência está querendo apresentar. E é uma vida que é vida nua, para poder ser transformada, manipulada geneticamente, para que tenha sucesso econômico. Agora, o outro conceito é ética. A minha pergunta sempre é: que ética para a bioética? Nós podemos ter a ética antiga dos gregos, era a ética da virtude. Isto é, uma pessoa ética é uma pessoa virtuosa. Isso eram os gregos e a Idade Média. Mas isso foi superado totalmente pela modernidade. A modernidade substituiu a atitude, virtude, por procedimento. Ser ético é respeitar procedimentos. Portanto, eu escrevi agora ainda um artigo,
é uma ética que se desimplica. A ética antiga, medieval e grega, da virtude, era uma ética que se implicava. A ética moderna, ela se desimplica, ela simplesmente, eu aplico um procedimento. E existe, na modernidade, existem dois grandes procedimentos éticos para aplicar. O procedimento deontológico de Kant ou o procedimento utilitarista de Mill, Stuart Mill. Segundo Kant, deontológico, deon em grego significa dever. Ser ético é respeitar deveres. Então, eu tenho que aplicar a um problema ético que eu tenho, que deveres estão aqui implicados. Então, a solução desse problema vai ser respeitar esses deveres, que se definem a priori já. Mas, claro, para Kant, evidentemente, não são deveres que se me impõem heteronomamente, de fora. Não, eu tenho que assumir esse dever para mim. Age de tal maneira que o teu agir seja lei para todos, diz Kant. Os dois grandes princípios para Kant éticos, únicos. Kant diz, não é necessário nenhuma lei, nenhuma norma, só duas coisas. Age de tal maneira que o teu agir possa ser lei para todos. Quando você vai fazer uma coisa, você tem que pensar, isso que eu vou fazer, pode ser lei para todos? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é, age de tal maneira que o ser humano em ti nunca seja tratado como meio, mas sempre como fim em si mesmo. Com esses dois princípios, Kant diz que tu podes definir todos os deveres. E esses deveres se definem a priori, antes de agir. Isso é deontológico, Kant. O outro, Mill, utilitarismo é o contrário. Vai dizer, não, uma ação se define como boa pelos resultados. Portanto, a posteriori, depois. Depois de eu agir, que eu vou saber se essa ação vai ter efeitos positivos. O Mill, ou antes disso ainda Bentham, dizia que eu posso até calcular esses resultados positivos em prazeres. Então, uma ação vai ser boa se ela produz mais prazer. Isso dizia Bentham. Mill já corrigiu isso porque era muito assim, tranchante de dizer que era simplesmente prazer. E era calculado matematicamente até. Tem que ser um prazer quanto mais intenso, quanto mais duradouro, quanto mais... Tinha cinco critérios. Mill já deu uma perspectiva muito mais qualitativa a essas consequências. Portanto, o utilitarismo é as consequências que definem uma ação humana. E os princípios da bioética estão nesse tipo de ética procedimental, que é você aplicar procedimento, ou o procedimento do dever, Kant, ou o procedimento do resultado, Mill, utilitarismo. Por isso que eu chamaria a ética antiga a ética da atitude. A ética moderna é a ética procedimental. Um autor chama isso de Theory Driven Ethics, porque tanto o dever quanto a utilidade, o resultado, tem que ser fundamentados teoricamente. Então você aplica uma teoria, mas você se desimplica, você não... E eu, já há mais tempo, meu último livro é sobre isso, estou propondo o que é um outro modelo, nem um antigo, que eu acho também é válido, eu acho que tem que repensar o modelo da virtude. Sempre digo com meus alunos de medicina, um médico não vai ser ético simplesmente porque cumpre o código. Porque então é procedimento, está lá no código, eu cumpro o código, pronto. O médico não vai ser ético simplesmente se cumpre o dever. Eu sempre digo, não estou dizendo que não tem que cumprir o código, mas estou dizendo que o médico não é ético simplesmente porque cumpre o dever. Porque aí é na linha procedimental. O que eu proponho é meu último livro é sobre isso, que é uma bioética hermenêutica, isto é, uma ética hermenêutica.
Você não pode definir a exigência ética simplesmente pelo dever ou pelo resultado. Você tem que olhar o contexto. É no contexto que as exigências éticas vão se manifestar. É no contexto. Porque nesse contexto existem dinâmicas simbólicas, biopolíticas, que têm que ser interpretadas. Porque é ali que se mostram os desafios éticos. Não no dever. Isso não é que eu digo que no dever não precisa cumprir, mas não é no dever que está a importância. O dever tem que ser colocado num contexto. O resultado tem que ser colocado num contexto. Porque o dever num contexto e no outro contexto, eu sempre digo para os médicos também, às vezes pode ser por um certo contexto em que você está. Um exemplo, esses dias eu ainda presenciei isso. Um médico da família foi visitar um acampamento cigano. E tinha uma menina de 13 anos grávida, não fazendo pré-natal. Se você for seguir a lei, o que você tem que fazer? Menina de 13 anos grávida, sem pré-natal, tem que denunciar onde? No Conselho Tutelar, evidentemente. Isso é a lei, o dever. Aí eu pergunto, será que tem que fazer isso? Lembre que é uma comunidade cigana, tem uma outra cultura totalmente diferente do que nós, em que pode ser que essa menina de 13 anos já seja casada, e você logo pensou que ela foi estuprada porque ela está grávida, e pode ser que não seja verdade. Então tem que olhar o contexto, que aquele contexto cultural entende como gravidez, como casamento, como tantas outras coisas. E se você intervir e chamar o Conselho Tutelar, como eles são nômades, eles vão embora. E acabou. A menina não vai ser ajudada. Então, você vê que, como médico, às vezes você não deve cumprir o dever que está lá na lei. Justamente porque você quer o bem dessa pessoa, você tem que deixar de lado o dever, a lei, e fazer o que é necessário ali. A exigência que se manifesta ali naquele contexto. Isso é que eu chamo então de ética hermenêutica. E você só vai fazer uma ética... Eu acho que a ética sempre tem que ser crítica, senão ela não é ética. Então você só vai ser crítico se você colocar os desafios éticos no contexto. Seguinte, ou melhor, volta um de novo. Ali. Aqui tem uma frase importante de Heidegger. Qual é o papel da hermenêutica? Tarefa de desmontar a interpretação dominante e herdada, de manifestar os motivos ocultos, de destapar as tendências e os caminhos de interpretação, não sempre explicitados, e remontar-se às fontes originárias que motivam toda a explicação por meio de uma estratégia de desmontagem. Você não faz ética se você primeiro não desmonta as explicações que tem sobre aquele problema. Porque tem explicações já herdadas, tradicionais, e que é necessário desmontar, destapar, porque tem outras coisas por trás. Senão você não vai captar a exigência ética. E você não vai ser crítico também, porque, volto a dizer, você não vai ser uma pessoa ética se você não é uma pessoa crítica. Então você tem que desmontar, destapar esse contexto, para ver o que está em jogo ali. E isso é justamente destapar, desmontar as dinâmicas biopolíticas que estão lá, e necropolíticas também, que estão presentes nesse contexto. Senão você não vai poder fazer ética. Seguinte. Eu acho que não vou poder tratar tudo, porque não vai. Acho que eu vou terminar com isso aqui. Não, o último, esse aí. Só para terminar. Eu sempre digo para os estudantes de medicina, e vale para qualquer profissional da saúde, uma coisa é a ética profissional, que está no código, que é, que digo ali, ação cotidiana normal do profissional de saúde em benefício do paciente. Uma vida normal. Normalmente você, como profissional de saúde, atua por forma da tua ética, tá bom. Mas tem situações em que aparecem conflitos morais. E quem trabalha em saúde sabe, todo profissional de saúde
sabe que você enfrenta conflitos morais. E a bioética trata disso, e não de ética profissional. A pergunta seria, e a minha luta lá na Unicinos é justamente, nós temos uma matéria que é ética profissional, que é estudo do código, é uma coisa. Bioética é outra coisa, não que não nada a ver, mas são coisas diferentes. Ética profissional é o comportamento que o médico tem que ter. Bioética é o modo como ele tem que lidar com conflitos. Eu ia trazer aqui 2 exemplos aqui de conflitos que eu discuti com meus alunos. Uma menina de 18 anos, menina não, já mulher de 18 anos, grávida, casada, com problemas cardíacos graves, veio descompensada, veio já inconsciente, e aí viram que teriam que fazer a cesariana. Estava no 30º mês. Cesariana porque a gravidez é que criava os problemas cardíacos dela. E tinha 18 anos apenas. E durante a operação, eles pensaram assim, vamos fazer ligação de trompa já, porque aí então liberamos ela desse problema futuro. Ela não ficar mais grávida, já que o problema cardíaco vem disso. E como ela estava inconsciente, não podiam perguntar para ela. Perguntaram para o marido. E o marido aceitou que fizesse a ligação de trompas. E aí nossa discussão foi, essa equipe médica agiu bem? Não agiu bem, evidentemente. Primeiramente, porque ela não podia uma coisa tão fundamental. Se ela fez pré-natal, por que não se falou isso antes? E será que a ligação de trompas é o único modo de fazer isso, ela não ficar grávida? Não é o único. DIU, por exemplo. Então, foi um erro, é um conflito que viveram ali, que deram uma solução errada, digamos. O que eu ensino para os meus alunos sempre é como fazer uma metodologia de deliberação dessas coisas, em que vê o que está em jogo. E um outro, aí eu termino, veio um jovem psicótico em surto de último grau, ameaçando família e tudo, trouxeram, e aí deram um remédio psicótico, olazampina, parece que é, e não fez muito efeito. Aí, depois de uma semana, estava ainda em surto, aí deram um remédio mais forte ainda, glozampina, parece que é. Mas, aí sim, melhorou o surto psicótico dele. Mas esse remédio criou problemas no fígado dele, graves, efeitos. Aí vem o conflito. Continuamos a dar essa clozampina, que cria esses efeitos hepáticos, ou voltamos à olazampina, que não fez efeito. São conflitos tremendos. E bioética trata disso, não de ética profissional, trata disso. E quem é profissional, e os médicos, eu dou aula no internato, todo sábado eles me trazem um caso mais complicado que o outro. E aí você tem que ensinar uma metodologia de como deliberar isso. E era o que eu queria tratar agora, mas não vai dar. Vamos deixar isso para outra vez. Metodologia de como fazer isso aí. De como sair desse conflito. Porque bioética, e aí está o coração da bioética. Mas não sei, eu não tenho problema de ficar até a meia-noite. Por mim? Essa distinção aqui, vocês entenderam? Então tá. Então nós vamos tratar de bioética, não de ética profissional. Como num conceito... Vamos para o seguinte, então. Uma metodologia que eu ensino longamente para eles é a metodologia de deliberação do Diego Gracia, que parte do seguinte, primeiro. O ponto de partida dele é que nós precisamos distinguir entre problemas e dilemas. Dilema é uma coisa que só tem duas soluções. Que é, por exemplo,
essa menina que é grávida ou faz ligação de trompa ou não faz. É um dilema, pode ser que os médicos, e aí eles tomaram a decisão de fazer a ligação de trompas. O outro caso do rapaz psicótico, vamos continuar a dar olanzapina ou vamos dar glozampina, que é mais forte, mas cria problemas hepáticos. É uma ou outra. O Diego Gracia diz que tu tem que fugir da falácia dilemática. Eu escrevi um artigo sobre isso, a falácia dilemática na bioética. Quando você simplesmente, como solução do problema, põe duas soluções opostas, ou uma ou outra. Ou transfunde sangue ou não transfunde sangue, por exemplo. Isso é uma solução dilemática. E Diego Gracia diz, nunca devemos cair na falácia dilemática. Precisamos pensar problemas éticos. E problemas éticos têm várias soluções. Então, a metodologia que ele propõe, primeiro, apresenta o caso, discuta aspectos clínicos do registro médico, identifica problemas morais decorrentes. Por exemplo, esse do rapaz psicótico seria... Quais seriam os problemas aí? Será morais. Entre beneficência e maleficência. A beneficência psíquica, que ele supera o surto psicótico, com esse remédio mais forte, mas maleficência produz efeitos graves hepáticos. E na questão da menina grávida, seria da autonomia e beneficência. Respeitar a autonomia dela ou fazer ligação de trompas porque nós achamos que é melhor para ela, beneficência. Seleção dos problemas que concernem ao responsável. Então, quem vai fazer cirurgia, por exemplo, é que teria que... O que concerne a ele? Por exemplo, no caso do rapaz psicótico, ele melhorou justamente com a glozampina, mandaram, e aí vem uma outra coisa que eu ensino muito, que é muito importante para os médicos. Os estudantes de medicina confundem raciocínio de diagnóstico com raciocínio de gerenciamento. Parece que você tem o diagnóstico, está tudo feito. Não, ao contrário. O mais difícil, a cruz para o médico, é o gerenciamento. Por exemplo, nesses dois casos, como é que você vai gerenciar isso agora? Por exemplo, esse rapaz psicótico. O que eles fizeram? Discutiram longamente isso aí, e muito bem, e aí mandaram ele para casa, porque ele estava bem, com glozampina. Mas com um pedido que ele viesse cada semana para examiná-lo, e ele ir no CAPS. Começar a ter também um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Então, foi um modo como eles viram, porque às vezes, eu também acho que às vezes tu tem que pensar no mal menor. Qualquer coisa que você vai fazer, tem mal. Então, tu tem que escolher aquilo que é o mal menor. Então, nesse caso, será que mandá-lo para casa melhor psiquicamente, não é melhor para a saúde mental dele, mesmo que tenha esses efeitos hepáticos, mas que você vai agora monitorar. Vai monitorar. Essa outra menina não podia ter não feito a ligação de trompa, porque foi, eu acho que um erro médico tremendo. Podia fazer um DIU e aí ir acompanhando, monitorando essa menina, por exemplo. Eles nem perguntaram se ela queria uma outra gravidez ou não. Ou acho que o marido não foi no pré-natal, evidentemente, mas então não sabia nada. E ele disse que sim, porque o médico disse que sim. Então, aí vem uma determinação de valores de conflito. O sexto é o mais importante. Elaboração da árvore de curso de ação possíveis. Então, em vez de você cair no dilema ou uma coisa ou outra,
tu tem que pensar todas as soluções possíveis intermediárias entre os dois. Quer dizer, o oposto seria ou beneficência ou autonomia. Então, o dilema seria ou eu vou decidir pela beneficência ou vou decidir pela autonomia, que eu acho que é um erro também. É você pensar, se pôr a pensar outras soluções, fazer uma árvore de outras soluções intermediárias que conjuguem as duas coisas. E se você se põe a pensar, você vai encontrar outras soluções. E aí, você faz essa árvore de soluções, e aí você analisa o melhor curso de ação, e aí você faz o teste de controle de consistência. O que você decidiu é legal ou não é legal? Quer dizer, você vai contra a lei, decidindo isso ou não? Uma coisa. Segundo, teste de publicidade. Você estaria disposto a discutir isso com teus pares, publicizar isso, não fazer uma decisão debaixo do pano, evidentemente. E terceiro, teste da consistência no tempo. Será que você, daqui a um tempo, decidiria da mesma maneira? Aí, eu sempre digo para os meus estudantes, eu acho que a ética nunca é uma coisa absoluta. Você pode decidir uma coisa agora, pode ser que daqui a um ano você pense, não, acho que não foi o melhor, poderia ter decidido diferente. Porque isso é importante pensar. A ética não é uma coisa absoluta, nunca pode ser. A certeza da ética é uma certeza contingente sempre. Se é contingente, é reformulada. Não existe nenhuma decisão ética que seja absoluta para sempre. Não existe isso. Aí vem a consistência, e aí vem o seguinte metodologia, a outra, que é esse livro, A Medicina Clínica, de Johnson, Ziegler e Winslade, que você tem que levantar as indicações médicas, responder todas as perguntas. Qual é o problema do paciente? História, diagnóstico, prognóstico. O problema é agudo, crônico ou crítico? Emergência, emergencial ou reversível? Quais são os objetivos do tratamento? Respondendo essas perguntas quanto a indicações médicas. Segundo, preferências do paciente. O que o paciente expressou sobre suas preferências no tratamento? O paciente foi informado sobre benefícios, riscos? O paciente está mentalmente capaz? O paciente expressa antecipadamente suas preferências? Tudo isso aí é um seguinte elemento importante. Terceiro, qualidade de vida. Quais as perspectivas de retorno do paciente à sua vida usual, com ou sem tratamento? Teve um caso no sábado passado, também de uma senhora, 96 anos, que teve um infarto. Poderia operá-la. Mas uma mulher de 96 anos vai operar? Não vai operar. Então, você tem que ver, porque ela poderia ou morrer ali, ou ter depois uma vida, digamos, não digna, digamos assim, sem qualidade melhor. Aí as filhas, que a mãe já tinha dito antes, sempre, quando eu tiver para morrer, me deixe morrer tranquila, ela dizia. E as filhas, então, estiveram de acordo de não intervir, justamente por um raciocínio de qualidade de vida. Ou tem aí uma criança que nasceu há pouco, um nenezinho, com taras genéticas terríveis, sem olho, não ouve, o estômago não funciona direito, ele é alimentado a boca é meio fechada, você não consegue mamar. Então, eles levam leite materno direto ao intestino. Ele está engordando um pouquinho, está crescendo. Mas a pergunta é, isso, qualidade de vida vai ser isso? Eu entendo, é o primeiro filho de um casal, o que é isso de trágico para um casal, evidentemente. Mas aí tem que ter também, justamente, um raciocínio mais objetivo de qualidade de vida. Parece que já lhe disseram os médicos que ele vai ter no máximo 6 meses de vida. Então, não... ou às vezes se pode intervir cirurgicamente numa criança dessas,
Mas depois ela vai viver, digamos assim, de uma maneira sem qualidade. Então, a pergunta é, vale a pena intervir? É melhor não intervir. Deixar a natureza fazer a sua parte. Então, isso são... E o último é os aspectos conjunturais. Há assuntos familiares influenciando, há problemas profissionais de saúde influenciando, há interferência de desmedida de fatores econômicos, sociais, há fatores religiosos, há justificação para a violação do segredo médico. Então, você vai... Em cada um desses casos, nós aplicamos ou o Diego Gracia ou o Johnson. E sempre, no fim, ainda tem que aplicar o que é o raciocínio de gerenciamento. Isto é, de superar a concepção de que, feito o diagnóstico, está resolvido o problema. Não. Eu acho que o que é o maior desafio do médico não é o diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa que ele pode fazer sem o paciente, só vendo os exames, isso é uma coisa mais de ciência, digamos assim. Mas o gerenciamento, isso é uma relação dele com o paciente. E isso depende muito mais do paciente do que dele. Então, ele não tem controle disso aí. Então, essa é a cruz do médico. Ele tem que aprender a como fazer isso, desde cedo. Gerenciar as situações. Quando não tem uma solução boa, como vai levar isso aí? Então, eu sempre digo, às vezes tem a solução, vamos então não dar glosampina, para que não volte o surto psicótico, mas vai ter efeitos hepáticos. Mas então nós vamos ter que monitorar semanalmente isso aí para ver como é que vai. E tentar outros caminhos, psiquiátrico, psicológico, para ver como é que a gente vai lidar com esse problema. Então, esses exemplos eu dei para mostrar que como a bioética é isso aí, é questões de conflitos morais. Eu só coloquei conflitos clínicos. Outra coisa seriam conflitos, que eu trabalho mais também, conflitos de saúde pública. Digamos assim, de ações públicas de saúde. Por exemplo, na pandemia, acho que foi um caso isso aí. Ações públicas que você vai fazer e que têm efeitos positivos e negativos. Como é que você mede isso? Quer dizer, você pode, não sei, ele deu o exemplo, mandar todo mundo para casa e ninguém mais sai, por exemplo. Ou pode, outras coisas, pode fazer todo mundo vacina, ou alguém pode dizer não quero vacinar, ou sou contra a vacina. Alguém pode defender isso, por exemplo. Aí você sempre tem a perspectiva coletiva. Uma coisa é a perspectiva coletiva da saúde, outra é a questão, sempre mais, são conflitos a nível individual, entre médico e paciente. Outra coisa são conflitos ao nível coletivo, que também são da bioética, portanto. Por isso tem bioética clínica, que é essa que eu dei o exemplo, e outra coisa é uma bioética que eu chamo sanitarista, que é a bioética dos conflitos de saúde pública. Eu trabalho muito também porque estou num PPG de saúde coletiva. Bem, eu acho que agora ficamos um pouco por aí. Tá bom, gente?